vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor. Olá, meu nome é Zack Lewis, tenho 28 anos. Eu sou um Baby, eu já homem cis cansei gay de me e uma pessoa esconder. andrógena. Entre Nasci aqui em olhares Cabrobó. sussurros com você. Passei um tempo em São Paulo, Somos voltei dois pra cá. homens e nada Morei em muita mais. cidade, por isso eu me sinto um pouco desconexo daqui. Bom, na verdade, eu costumo dizer pra todo mundo que me conhece que eu não saí do armário, eu fui arrancado. Eu tinha 15 anos, não tinha pretensão nenhuma de me assumir, até porque eu não tinha estabilidade emocional, financeira, e por um fator da vida, aconteceu que minha mãe descobriu que eu era, e foi um momento, assim, bastante difícil, porque eu tinha uma convivência boa com a minha mãe, mas quando ela descobriu, foi de uma forma agressiva. Ela jogou um copo de água na minha cara e proferiu palavras pejorativas e parou de falar comigo durante umas 2 semanas. E desenvolvi alguns traumas e até hoje eu tenho sequelas. Me chamo Luiz Henrique, tenho 25 anos, sou professor em território de quilombola e sou homem cis gay. A minha saída do armário foi algo conturbada e também pensado muito sobre a respeito, né? Sair do armário do nada, né? Não consegui. Precisei de ajuda, né, psicológica para poder tomar essa atitude. Meu nome é Antônio Miguel, mas todo mundo me chama de Tony. Eu tenho 26 anos, sou um homem trans, bissexual e não mono. E trabalho atualmente como bartender. Nem eu mesmo me entendia na época. Tive a ajuda de uma profissional da saúde, né, uma psicóloga aqui do CAPS, Sara, inclusive muito boa. Ela me ajudou a entender os processos que eu estava vivenciando. E a partir daí, da questão do tratamento da saúde mental, terapia, aconselhamento, eu fui começando a me entender como uma pessoa trans. Meu nome é Amanda, eu tenho 25 anos. Minha profissão, eu sou psicóloga, trabalho atualmente com isso. E minha sexualidade, eu me identifico como pansexual. Inicialmente, na verdade, eu estava no processo de autoconhecimento. E foi bem difícil porque eu estava e vivo numa família muito preconceituosa. E aí eu sofri muito por parte da minha família em relação à aceitação, à compreensão. E na escola também, porque foi justamente no meu período de ensino médio. Meu nome é Eliette Lima dos Santos, tenho 19 anos, sou auxiliar administrativo de uma escola do município aqui de Cabrobó, sou homem sexual. Pra mim, foi numa tarde de um domingo que eu realmente me revelei para toda a minha família. Depois de uma conversa com minha prima, eu, infelizmente, conversando com ela e ela me dando alguns apoios, perguntando porque eu não tinha me assumido ainda. E aí eu com coisas na cabeça, colocaram coisas na minha cabeça, né? E chegou um momento que eu fui e fiz a ligação com meus pais e me assumi para eles. Não foi fácil, né? Pai disse, como o pai é muito antigo, o pai conversou, ligou para mim, falou comigo, perguntou o que era isso, e eu fui explicar para ele, mas como ele é das pessoas mais antigas, assim, foi muito difícil para ele compreender. Infelizmente, nesse dia eu não fui mais para casa, eu não estava em casa. Infelizmente, eu tive que me desabrigar de casa por mais ou menos uma semana fora de casa, para depois voltar para a gente ter uma conversa, mas foi muito, muito difícil mesmo. Olá, eu me chamo Beatriz, sou uma mulher trans, nascida na cidade de Salgueiro, mas atualmente estou morando em Cabrobó. Tenho 20 anos e estou aqui por vocês e para vocês. A minha saída do armário foi muito tranquila. Minha mãe apoiou super de boa, só que sempre tem críticas de uns parentes, familiares, tio, primos, que sempre fica com picuinha, mas super de boa. Bom, eu me chamo Luiz João, mas meu apelido é Clécio e sou estudante, faço faculdade de agropecuária no Instituto Federal de Salgueiro, tenho 39 anos e trabalho no salão de beleza. Eu tinha medo da minha família,
a descobrir. A sociedade, para mim, elas me aceitavam. Eu já pequena, eles já sabiam como eu era, e meu medo só era a família por me rejeitar. E até então chegou um momento que eu tive que sair do armário para minha família. Foi quando eu falei para eles que eu era homossexual e eles me aceitaram naturalmente, como me aceitam até hoje e me respeitam pelo que eu sou. Eles só pedem para me ter cuidado. Meu nome é Maísa, carinhosamente conhecida como Maísa Trucá. Atualmente estou como secretária adjunto na escola Asilon, é uma escola indígena, a qual eu também moro lá no Povo Trucá. Tenho 28 anos e sou lésbica. Quando a gente impõe a sair dos trilhos que a sociedade nos coloca, isso se torna bem difícil. Então, sair do armário não é fácil, exige muita coragem, e aí eu tive essa coragem de falar para minha família. Não foi rápido, demorou um tempo, até porque você morar em uma comunidade indígena onde a realidade é muito diferente e se torna ainda bem mais difícil. Porém, passou alguns anos, nos meus 17 anos, eu comecei a me reconhecer que eu não ia seguir o que a sociedade impõe para ser, que é e acha que é algo certo, que é ser hétero. Então, a partir dali eu percebi que eu ia seguir um caminho diferente. Minha orientação seria outra. Desde pequena já percebi algumas diferenças. E aos meus 17 anos tive a minha primeira experiência e aos meus 20 anos eu falei para minha família, para minha mãe, e ela foi assim extraordinária. Por isso que é muito importante que a família esteja do lado, apoie, respeite, aceite, porque nos encoraja ainda mais a enfrentar todo esse preconceito que a gente vive nessa sociedade tão preconceituosa. Então, ela que me deu força, o apoio dela me fortaleceu. Me lembro de uma frase que ela disse quando eu falei para ela que o amor dela agora ia ser em dobro. Meu nome é Luiz Fernandes, conhecido como Luluzinha, tenho 33 anos, sou homossexual e sou agente de crédito, minha profissão. A minha mãe não aceitou de início, ela queria que todo mundo pudesse ser homossexual, menos eu. Já em relação ao meu pai, ele me apoiou do início, me deu super apoio. E minha mãe não me apoiou, ela brigava muito, a gente discutia bastante. Só que eu tive uma pessoa fundamental, uma peça-chave, para poder ela começar a me apoiar, que foi um amigo meu, conhecido como Estrela, que conversou com ela, e depois que ele conversou, aí ela começou a me aceitar. Aí foi de boa depois. Me chamo Wagner Rodrigues, mais conhecido como Estrela Hilux. Tenho 37 anos, sou aqui de Cabrobó. Sou homem cis gay e sou professor da rede estadual de ensino aqui da cidade. Meus pais, né, criado no meio rural. De fato, eu era criado mais com minha avó e minhas tias, e uma família muito tradicional, onde eles de fato não aceitavam mesmo, né? Para eles era coisa de outro mundo, outra situação. Então, assim, no meio de toda essa situação, eu apanhei muito, né? Quando saía as histórias, quando tinha toda essa situação que chegava em casa, era apanhava, né? Tinha as agressões, tanto verbais quanto físicas. Mas isso, assim, só me encorajava a crescer enquanto pessoa e também a chegar a um ponto de eu, digamos, me assumir. Durou 8 anos para mim poder me aceitar assim como na família, porque como eu falei, na sociedade eu não importava, o que importava era a minha família, o meu medo era a minha família me rejeitar, como eu era menor de idade, meu medo só era minha família me abandonar por, como naquele tempo era uma coisa rara, era uma coisa difícil, que o povo dizia, filho de fulano é doente, o filho de fulano é não sei o quê, e meu medo só era esse. E aí chegou o momento que eu contei para minha mãe que eu era homossexual, aliás, sou e até hoje eles me aceitam naturalmente.
Eu sempre me vi uma criança diferente das outras, mas por viver em zona rural, não ter muito conhecimento, achava que era normal, né? Mas quando chega na adolescência, quando os hormônios vai fluindo, a gente vai sentindo atração, percebi que eu não era igual aos demais. Até hoje eu não me aceito. Tem momentos que eu sou dividido por parte. Tem momentos que eu tô me aceitando, tem momentos que eu acho que é dificultativo pra mim em algumas partes, que eu quero fazer aquilo e não posso. Tem momentos que até hoje eu não me aceito, tá? Tem vezes. Tem momentos que já me esfraquejei, me deixei a desejar, que já tentei 2 vezes me suicidar, né? Poucas pessoas sabem, né? Poucas pessoas que têm a proximidade comigo sabem. Mas estou seguindo firme, né? Eu acho que não existe um tempo determinado, porque quando a gente vive numa sociedade em que ela é preconceituosa, de certa forma, a gente vive ainda com esse processo de autoaceitação. Mas hoje em dia eu já me entendo, me conheço e sei exatamente quem eu sou, porque o processo muitas vezes é algo que faz as pessoas duvidar e fazer você mesmo duvidar de si mesmo. Eu já percebia que era um pouco diferente desde pequena, mas aos meus 17 anos foi onde realmente eu percebi que iria seguir esse caminho, essa orientação, por algumas percepções que tinha, por atração por mulher. Então, a partir daí foi que eu percebi que realmente iria ser uma mulher lésbica. Eu acho que eu já me autoaceitava desde quando eu já me entendi na minha adolescência. Eu já sabia o que eu era, o que eu queria, e eu já tinha me aceitado como eu sou hoje. Na verdade, essa questão da aceitação eu sempre soube. Desde criança, desde menor de idade, eu sempre soube que eu era homossexual, né? Que eu tinha trejeitos, né? Quem me conhece desde criança sabe que eu tinha jeitos mais femininos. E tudo que era feminino assim me encantava mais. Eu gostava muito de dançar, né? E tudo. Não, essa questão da aceitação não, porque eu sempre soube que eu era. Eu estava esperando apenas o momento de poder abrir o jogo assim para a família. Eu sempre fui decidida no que realmente eu queria. Até vestir a primeira vez um vestido e dizer, ai, eu quero ser mulher e me tornei uma mulher. Pra me autoaceitar foi bem rápido, só bastava eu realmente entender o que estava acontecendo. Então, foi um período ali de no máximo um ano. Eu já tô. Fiz a transição há 6 anos, né? Então já foi ali mais ou menos um período de um ano pra eu me aceitar e conseguir me entender por completo. Eu sempre soube que eu era diferente dos outros meninos, mas pelo fato de eu ser da igreja e minha família toda ser da igreja, tinha aquela pressão psicológica que eu mesmo criava em mim e também pelo que foi imposto, né, dentro da religião, que é essa coisa de céu, inferno e pecado. E eu demorei para me descobrir, entre aspas, porque na verdade eu já sabia desde de pequeno, de 7 8 anos. Mas eu demorei para me desenvolver, desenvolver esse sentimento dentro de mim e esse pensamento do que eu era, até de ficar pedindo a Deus, ai, eu quero ser normal, eu quero ser liberto disso. E quando aconteceu de eu ser arrancado do armário, né? Eu me desprendi de todas as amarras que eu tinha e que foram impostas em mim. E com 15 anos eu já estava me relacionando com o meu primeiro namorado. E, então acredito que foi com os meus 15 anos assim que eu de fato me descobri e onde tive a minha primeira experiência gay. Convívio familiar foi aquele baque, né? Que sempre é. Um- uma pessoa que você conhece desde pequena e fazer uma, digamos assim, mudança radical dessa, assim. É um pouco complicado para a família no começo, mas eles aceitaram bem, até que bem tranquilos. Na sociedade já tem toda aquela questão de, por ser uma minoria, ser oprimida e tudo mais. Mas até que depois de algum tempo foi ficando mais tranquilo.
Foi ficando mais fácil, digamos assim. Não é fácil pra ninguém, mas foi ficando mais fácil. Mudou muita coisa, porque antes de sair do armário, eu tinha um convívio muito forte, um laço muito forte com meu pai. E desde então, a gente entrou em conflitos de diversas maneiras e várias formas. E eu acho que a mudança, no todo, foi justamente isso, no vínculo familiar com meu pai. Hoje eles aceitam. Se não aceitar, tem que suportar, né? Na sociedade eu sempre fui mais bem acolhido. Eu me sentia mais acolhido, porque assim, era onde todo mundo sabia, né? Sempre teve piadinhas, essas coisas sempre houve. Não tô dizendo que não teve. Mas na sociedade eu me sentia mais acolhido, principalmente na escola em que eu estudava e que hoje eu trabalho. Eu pude me expressar mais, minhas escolhas, minhas opiniões, sem se preocupar com o que os outros iam dizer ou não. Pra mim foi de boa. Assim, quando eu me assumi, foi aquele choque, né? Muita gente se afastou, mas referente à família, graças a Deus eu tive muito apoio referente a isso. Só a questão, meu pai, né? Sempre num criamento arcaico, né? Demorou mais para processar tudo isso. E questão do meu vestir, do meu me expor na minha família, né? Que até hoje meus pais, minha família não aceita, em questão de ambientar em família, em questão do meu vestir, de me expor. É uma coisa muito dificultativa na minha família, é isso. Que meu pai, como eu já falei, é antigo, né? Ele não aceita. Ele acha que ali não é uma coisa certa pra mim, que atrapalha na vida dele também, que ele tem vergonha de mim, em alguns pontos. Me mostrei para minha família quem eu sou, o que eu queria já mostrar há muito tempo, e eles me aceitam e eu sou mais feliz. Eu hoje moro só, sou dependente, mas sempre tenho convívio com minha família, todos me aceitam, e o que estava me prendendo no armário só era o medo. E quando eu saí foi uma coisa totalmente diferente. Se eu soubesse há muito tempo o que seria isso, eu já teria saído há muito tempo. Bom, no meu convívio familiar, como eu já citei, minha mãe parou de falar comigo, né? Então ficou um clima muito pesado dentro de casa. É, para os outros familiares, eu nunca cheguei a dizer eu sou gay e é isso. Na verdade, eu não cheguei pra ninguém, né? Como eu falei. E a gente fica com aquela angústia dentro da gente, porque a base da gente é para ser supostamente a nossa família. E a gente já lida diariamente com preconceito na rua. E a gente pensa que quando a gente vai se abrir emocionalmente para os nossos pais, para a nossa família, a gente acha que a gente vai ser acolhido, mas para mim o buraco foi bem mais embaixo. Eu confesso que eu gostaria de ter sido mais acolhido, mas infelizmente não foi o que aconteceu. E meu núcleo familiar foi assim, quebrado. E isso me deixou com uma sequela muito grande, que até hoje eu tenho, que é a ansiedade. Eu me tornei uma pessoa depressiva com meus 15 anos. E minha mãe só mudou o pensamento dela quando, infelizmente, eu tentei com a minha própria vida. E isso é um assunto que eu não gosto de falar muito porque machuca. E infelizmente tem muita gente que não está aqui onde eu estou para contar isso. Tenho amigos meus que não estão aqui porque os pais não aceitaram, botaram para fora de casa, bateram. Tenho amigos que não estão aqui porque simplesmente a sociedade matou. A família ela é uma base. Quando a gente está caminhando junto com a família, essas situações se tornam bem mais fáceis. E como eu sempre exalto minha mãe, que ela é uma mulher extraordinária. Então ela me fez ter essa força em conseguir enfrentar toda essa sociedade. Trabalhava numa empresa, até então achava que era uma coisa, depois eu saí de lá porque eu soube que era outra, né? Enfim, o padrão era transfóbico. E aí, depois de um tempo, fiquei mal com essa saída, né?
Porque foi a primeira vez que eu senti o impacto da transfobia, entendeu? E naquela empresa eu meio que estava participando, estava fazendo parte da equipe como se fosse uma cota a ser preenchida obrigatoriamente. E isso mexeu muito comigo, mas terapia novamente, e aí dei bola pra frente, investi na minha educação. Hoje eu sou formado em análises clínicas, mas trabalho atualmente na área de bar, né, como bartender. Mas pretendo voltar para minha área de formação. Porque eu sentia que eu tinha que reprimir quem eu era, ou me esconder, ou não falar sobre. E eu sentia muito medo da rejeição. Mas hoje em dia, né, no lugar que eu trabalho, da forma que eu trabalho, até então eu nunca sofri nenhum problema. Foi muito difícil. No tempo que eu me assumi homossexual, era visto como pessoas que não podiam trabalhar de prefeitura, loja, essas coisas. Me atrapalhou muito, mas eu sempre fui uma pessoa assim, de desenrolar vários tipos de trabalho. Nunca parei, não, mas atrapalhou muito. Houve alguns empecilhos, né? Eu me senti uma pessoa muito insegura quando eu estava num outro emprego, que eu era uma pessoa muito assediada pelos clientes, né? E eu não sentia segurança em mostrar, aliás, em dizer, né, que estava passando por esse processo no ambiente de trabalho. Até quando chegou um momento em qual eu não aguentava mais, eu tive que sair, né, da empresa. A pessoa hoje, homossexual, principalmente eu não me sinto seguro referente a Cabrobó, né, a cidade em qual eu vivo. Eu tenho medo de sair só. Eu fico em qualquer hora do dia. Eu não sei se eu desenvolvi um certo tipo de pânico ou fobia, mas eu sempre gosto de andar acompanhado de alguém. Então, assim, essas questões me deixaram uma pessoa um pouco insegura referente aqui, né? Em outra cidade eu costumo me sentir mais confortável. Fiz faculdade em Belém e lá eu me senti mais acolhida do que aqui. Eu acredito porque eu não conhecia as pessoas de lá. E aqui, né, Cabrobó, uma cidade pequena, todo mundo acaba se conhecendo. A saída do armário ela é um processo, ele é único, ele é difícil, ele é duradouro, mas é um processo seu. Saiba que não existe um tempo determinado para você fazer isso ou que seja uma obrigação sua. O importante é você se sentir bem com você mesmo. Ter medo é natural, porque você vai passar por vários processos e você vai enfrentar muita coisa. Mas é importante se apegar a pessoas de confiança e na comunidade LGBT. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que tem um preconceito enraizado. Eu saio na rua com medo de ser agredido. Eu saio na rua com medo de não voltar. E é péssimo, né, viver assim. Mas, com sorte, meu núcleo familiar hoje em dia é ótimo, me ama, eu amo eles e tenho amigos incríveis que me acolhem quando eu tô no vazio e na escuridão. Porque se a sua cabeça não tá bem, o resto também não vai bem. E eu tenho muito isso fixado na minha cabeça. Se eu não tivesse procurado ajuda naquela época, provavelmente eu teria tido o destino de muitas pessoas trans, que vocês já sabem qual é, né? Mas é isso. Focar na saúde mental, no seu bem-estar, estar com pessoas que te apoiam e te respeitam é o ponto de partida e o ponto-chave. Que tenham força, que saiam do armário, que o armário não é o lugar da gente ficar. Que vocês sejam fortes, mesmo que as famílias não aceitem, mas a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, objetivos e não parar a vida porque as pessoas não aceitam a nossa orientação sexual. Me amo mais, me cuido mais, me zelo mais, tenho um amor mais. E é isso que eu digo a vocês. Seja o que vocês querem ser, com amor, carinho e respeito. É o que importa. Respeitem a decisão. O respeito ele é base, ele é prioridade. Então, a família é muito importante nesse processo. Quando a gente tem o apoio da família, nos encoraja, nos empodera para enfrentar qualquer situação. Aceitem e se amem mais. Que a gente tem que se amar.
priorizar a nossa sexualidade, independente de tudo, né? Que a gente temos que ser, né? Infelizmente, a dificuldade da vida, coisa do mundo, mas a gente temos que abrir mão de algumas coisas para dar certo às outras. A saída do armário, acredito eu que tem que ser algo que você tem que estar bem consigo mesmo. Não adianta você se sentir pressionado e no momento você sair de vez. Eu aconselho como eu fiz, eu procurei ajuda, busquei entender esse processo até chegar o momento de sair. Que se decidam e saiam logo desse armário, porque não tem coisa melhor a pessoa ser decidida naquilo que você quer. Espero que as pessoas possam apreciar esse documentário, né? Entendê-lo nas entrelinhas. E ele sirva como um porto seguro, como um fortalecimento, né? Para as pessoas se encorajarem a realmente, né, viver feliz, mostrarem o que são de verdade. E, principalmente, viver, né? Essa é a questão. Need time to move on. I need love to feel strong. 'Cause I've had time to think it through. And maybe I'm too good to you. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think it's strong enough now. Do you believe in life after love? I can feel something inside